essa rema de hoje está tremenda. Essa rema de hoje, qual é a rema? O papel das línguas estranhas na vida, na igreja, no ministério e no culto. Não há contradição em Deus. É um dom que Deus deu para ser usado da maneira certa, para edificar e nos fortalecer. E Paulo fala no versículo 20 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele percebe que nessa igreja de Corinto, nessas reuniões de louvor, de profecia, de revelações, de doutrina, de discussões teológicas, né? De línguas estranhas, ele percebe uma coisa e ele fala no verso 20. Ele fala: irmãos, não sejas meninos no entendimento. Vocês estão sendo meninos no entender isso. Vocês estão sendo indoutos no entender a dinâmica, o funcionamento, a maneira, a ordem dos dons na igreja. Ele fala: não sejam meninos nisso. Aí ele fala: mas sede meninos na malícia. Paulo diz: quer ser menino? Seja na malícia. Ou seja, diante da malícia, seja simples, seja transparente, seja humilde, né? Seja menino, ou seja, não tenha maldade em lidar com os dons. Porque qual é o problema nosso? É que nós somos meninos para entender os dons, entender o papel da língua estranha, entender o papel dela na vida individualmente, na vida coletiva. Então nós somos meninos em entender. Agora, nós somos adultos na malícia. Nós reagimos, nós logo nos armamos com malícia sobre o papel da língua estranha, o papel do batismo com o Espírito Santo, o papel da profecia, o papel da revelação. Nós logo somos adultos. Nós vivemos o tempo em que tem uma porção de adultos para interpretar, para falar, para dar opinião sobre os dons. Cheio de adultos. Aí Paulo diz assim: concernente a isso, vocês não devem ser adultos, vocês deveriam ser exatamente inocentes. Para lidar com os dons, eu não posso ser malicioso. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que percebê-los e deixá-los trabalhar em mim. Porque sempre que eu me armo diante dos dons, eu bloqueio. Por quê? Porque o que vai fazer a minha mente, o que vai fazer a minha cabeça, foram as coisas erradas que eu fiz, que eu vi. E aí isso me bloqueia, me arma, eu me torno malicioso diante de algo que Deus quer me dar. Aí eu procedo errado. Por isso que ele diz aqui: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Entenda como os dons funcionam. Não seja, irmãos, não seja menino no entendimento, mas sede meninos na malícia. Quer ser menino? Seja na malícia. Ou seja, não tenha malícia para lidar com os dons, mas tenha o quê? Dependência, tenha humildade, se ponha como menino, ou seja, carente, inocente. Eu quero, trabalhe em mim, mova em mim, faça em mim, que eu receba, eu quero. E aí ele fala: agora, seja adulto no entendimento, certo? Entenda os dons como um adulto. Queira ele como meninos, como inocentes, como crianças, como dependentes, mas o processo como adulto. Agora, mas sede meninos na malícia. Não tenha malícia. Porque se você tiver malícia, você vai bloquear, você não vai receber. Mas aí, adulto no entendimento. Se eu tiver que ser adulto, eu vou ser adulto no entendimento. Ah, sim, a profecia é para isso, o dom é para isso, a língua estranha é para isso, sim, estou vendo. Agora, não ponha malícia. Se você pôr malícia, aí nenhum dom é recebido com malícia. Deus não dá dom
para mentes maliciosas. Deus não dá dons para mentes que estão armadas. Pessoas que estão armadas não recebem dom, porque elas já se bloqueiam. Elas põem padrões, põem modos, põem ordens. Não dá. Porque uma criança não tem ordem, tem dependência. Então entenda o que eu estou falando. Estou falando isso. Uma criança não tem ordem, tem dependência. Agora, essa criança que não tem ordem, tem dependência, ela pode ser um jovem, pode ser um adulto, que quando vai lidar com aquilo ali, ela tem o entendimento. Então, que nós sejamos meninos, concernente à malícia. Não quero me armar. Não quero dizer que os dons acabaram. Não quero ser preconceituoso porque eu estou vendo que aquilo, que ele, que aquela, que aquele grupo, se ele faz errado. Eu não vou trazer essa malícia para cima de mim, vou me armar e vou deixar de ter aquilo que Deus quer para a minha vida. Então Deus tem para você o dom do discernimento de espírito, o dom da profecia, o dom da revelação, né? Tem vários dons. Tem vários dons. Agora a malícia vai nos atrapalhar de receber os dons. É isso que Paulo fala aqui no versículo 20. Né? Então, agora nós vamos para o versículo 22. Olha, o versículo 22 é um dos versículos mais interessantes que tem. Paulo fala no versículo 22. E é aqui que muitos de nós erramos. Você perguntar, vou falar uma coisa para você. Se você perguntar 90% dos crentes, pergunta para eles assim, ou eu estou perguntando a você, a língua estranha é um sinal para o crente ou para o não crente? E a profecia é um sinal para o crente ou para o não crente? Você vai me responder assim, bom, pastor, a profecia é para a igreja, a profecia é para não crente, porque Deus exorta também os não crentes. Agora, a língua estranha não, pastor. A língua estranha já é algo nosso, a língua estranha já é algo assim do cristão, do ambiente cristão, do ambiente da igreja, e é por isso que eu fico assim meio diferente, porque eu vejo isso assim, muito expresso, e eu tenho esse problema porque eu vejo, mas não é assim que Paulo fala. O que Paulo fala? No verso 22 de Coríntios, capítulo 14, Paulo fala assim, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. As línguas estranhas não são sinal para os fiéis. Aí ele fala, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os fiéis, para os infiéis, mas para os fiéis. O que Paulo está dizendo aqui é que a língua estranha é um sinal para os não crentes. E aí ele vai continuar, depois ele vai explicar, que quando um não crente chega na igreja e que ele vê um cristão falando em línguas, ou dois, ou três, como Paulo orienta, ou aquele momento que é um momento de expressão coletiva, mas que depois deve ser diminuído para que o culto continue com ordem e decência. Paulo diz que quando o não crente chega num ambiente e que ele vê a igreja ali, naquele momento, falando em línguas estranhas, é um sinal para ele, no sentido em que ele vai falar, tem uma coisa sobrenatural acontecendo aqui. Não foi isso que aconteceu lá em Atos? Que o povo que estava em volta ficaram atônitos porque viam eles falarem em outras línguas e naquele momento o Senhor já deu a interpretação que eles ouviam falar a língua estranha na sua própria nação
E isso chamou a atenção deles de que uma coisa sobrenatural estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, no primeiro momento em que o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja e derramou sobre eles o batismo. É isso que Paulo está dizendo aqui, é um sinal, igual aconteceu em Pentecostes. O não crente vai dizer, algo sobrenatural está acontecendo aqui. Tem uma coisa do outro mundo aqui. Porque isso aqui, eles são portugueses, estão falando em um idioma que é sobrenatural, que ninguém entende, cada um está falando um idioma diferente do outro. É esse sentido. E aí Paulo fala que e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Por quê? Porque a profecia, ela é um sinal diretamente para os fiéis, porque ela vem na língua materna, na língua no português, e vem exortar, e vem consolar, e vem edificar. Então, só que nós invertemos. Nós pegamos a língua estranha e botamos ela dentro do ambiente, somente dentro da mente do ambiente cristão. Agora, a profecia não. A profecia pode ser falada em praça pública, a profecia deve ser falada para todo mundo ouvir. Mas só que Paulo fala que não. Paulo fala que a língua estranha é um sinal para o não crente de que algo sobrenatural, algo espiritual, algo do outro mundo está acontecendo nele e naquela reunião. E a profecia é um sinal para os fiéis. Só que nós invertemos. Por quê? Porque é mais fácil para nós falar que isso que é algo meio escandaloso está sob o nosso controle e que a profecia que já vem interpretada, todo mundo pode ouvir. Paulo fala assim, não. Como sinal, para dar um despertamento, para mostrar para aquele pecador isso, a profecia é para a igreja. E a língua estranha, como sinal, é para o não crente. Entendeu? Então vejam como é interessante isso daqui. Né? Por quê? Porque nós ficamos tentando guardar, ficamos tentando controlar, ficamos tentando segurar, mas não é assim. Como sinal, e é assim que Paulo fala. Né? Então, como é importante nós sabermos que a língua estranha é abençoada. Como a língua estranha é algo que deve ser praticado. Eu oro para que todos os membros da minha igreja sejam batizados com o Espírito Santo, para que recebam essa edificação e que eles possam, eu sempre falo com eles, ore enquanto vocês estão andando, ore no trabalho, ore no Uber, ore no táxi, ore na fila do banco, ore em línguas. Você vai orando em línguas no Espírito, vai orando, e depois isso vai virar uma dinâmica, vai virar uma profecia, vai virar uma revelação, vai virar uma exortação, uma consolação na tua vida. Então, por isso é que é algo fantástico que Paulo fala. E aí, eu acho interessante, porque Paulo ele vai falar sobre que o espírito profeta está sujeito ao profeta. Vamos ver isso aí no próximo vídeo. São vídeos longos, meus irmãos. Né? São vídeos aí entre 10, 12, 13 minutos, como esse aí. Mas eu tenho certeza que está orientando a sua vida e a vida de pessoas também. Se você conhece alguém, manda esse vídeo para ele e manda ele estar no nosso canal para ele também ser edificado em nome de Jesus. Vamos para o próximo vídeo? Vamos!